Muito boa noite, quase 100 pessoas aqui online conosco. Gostaria de me apresentar e apresentar os meus colegas. Meu nome é Bruna Carlos, eu sou biomédica, trabalho com gestão de laboratório clínico e agora, empresa hospitalar e clínica de diagnóstico por imagem, SADT no geral. Trabalho com gestão há quase 10 anos, tá? E já conheço o trabalho da doutora Fábia, tive o prazer, através dela, de conhecer o doutor Christian, e estou aqui fazendo essa mediação entre eles para trazer para vocês conteúdo de qualidade, conteúdo bom, tá? Para que vocês possam realmente aplicar no dia a dia de vocês. Né? Mas quem são? Né? Acho que vocês aqui estão querendo saber quem são. A doutora Fábia, né, quem veio através do perfil do Dr. Christian. Quem é a doutora Fábia? Quem veio através do perfil da doutora Fábia? Quem é o Dr. Christian? Então, vou apresentar para vocês, tá? Quem são os experts que vão falar um pouquinho sobre qualidade na área de diagnóstico, na área de laboratório, principalmente com foco em pré-analítico. A doutora Fábia é biomédica, ela é auditora em saúde e ela trabalha como gerente de qualidade, né, no maior laboratório de rede própria de saúde suplementar do país, né, que é o Apvida Diagnóstico. Ela é gerente corporativa, então ela gerencia todas as unidades do país desse laboratório. E o Dr. Christian, ele é biomédico, especialista em transporte de material biológico, né, e gestão da qualidade, revisor participativo das resoluções da Anvisa e a ANTT, quanto ao transporte de materiais biológicos, e fundador do Programa de Qualidade em Transporte para a Saúde e Formação em Biocondutor e de Auditores em Transporte para a Saúde. Então, assim, dois feras da área da qualidade, da área do pré-analítico, tá? Para conversar um pouquinho, esclarecer dúvidas. Nós estamos cheios de dúvidas quanto às atualizações que nós sofremos na RDC, que regulamenta o laboratório clínico esse ano no país. Então, vamos esclarecer um pouquinho dessas dúvidas. O chat vai estar aberto. Vocês vão poder estar fazendo pergunta, tá bom? Eu quero que vocês se sintam à vontade para perguntar, para esclarecer as dúvidas de vocês. Nosso intuito principal é esse, é trazer conhecimento para vocês, tá? Acho que o conhecimento ele só serve para ser dividido, para ser compartilhado. E essa é a nossa intenção aqui, né, de fazer essa reunião compartilhada com vocês. Eu gostaria de deixar a doutora Fábia à vontade para iniciar, tá? Muito obrigada pela participação, doutora. Eu sei que seu tempo é corrido, né? Mas eu estou muito feliz em estar mais esse momento junto com você. Já te admiro muito e é uma satisfação para mim estar aqui junto com você. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar nesse bate-papo com vocês essa noite. Obrigada, doutor Christian, pelo convite e Bruna por ser a nossa mediadora, né? Vamos tentar aqui em 1 hora, tentar resumir, né? A gente sabe que a RDC ela é gigante, né? Então, a gente vai tentar, assim, fazer em 1 hora, né? Tentar fazer o resumo do resumo para que vocês consigam entender algumas coisas e também compartilhem com a gente as suas dores, né? Bom, o nosso objetivo, né? Se quiser subir a apresentação, Bruna. O nosso objetivo é discutir um pouco sobre essas resoluções, né, da diretoria colegiada 786, que embora tenha sido aberta e amplamente divulgada para consulta pública, depois da publicação, as polêmicas e dúvidas só aumentaram, né? Vai ter revisão? Eu espero que sim. Se quiser subir a apresentação, pode subir, tá, Bruna? Por gentileza. Tá? Pode passar. Bom, eu declaro que não possuo nenhum conflito de interesse, né? Para quem não me conhece, né, como a Bruna já me apresentou, muito generosa por sinal, né? A Bruna também é uma excelente profissional, uma ex-colega de trabalho que eu admiro muito, né? Meu nome é Fábia Bezerra, né? Eu estou aqui hoje como pessoa física, tá? Eu sou biomédica de formação, auditora de saúde, trabalho numa operadora de saúde como gerente corporativa da qualidade, trabalho no laboratório desde 95. Estou me denunciando agora, né, gente? Enfim, essa é a nossa proposta, tá bom? Pode passar, Bruna. Bom, sem mais delongas,
né, gente? Aqui eu não vou chover no molhado. Eu acho que todos já entenderam aí a divisão dos serviços tipo 1, 2 e 3, mas eu considero bem pertinente reforçarmos algumas coisas, né? Então, prestem bem atenção no que eu vou falar, porque isso vai valer um sorteio lá no final. Sorteio não, uma pergunta, né, Bruna, que você vai fazer lá no final. Vai valer um brinde. Vocês não têm noção do valor agregado. Vocês não têm noção. Acho que vocês são muito sortudos de estar aqui hoje, porque o valor agregado dessa pergunta vai valer. É verdade. Então, só para reforçar com vocês, né? O que é o serviço do tipo 1, né? Ele é realizado pelas farmácias e consultórios isolados, tá? É uma prática bem comum nos Estados Unidos, tá? Contudo, a sua autonomia se limita a testes de triagem sem fins confirmatórios. E o que isso significa? Que eles não podem fazer punção venosa, mas podem fazer teste de triagem, né? Coleta de suave, punção, né, de sangue capilar, desde que estas amostras não precisem de preparo prévio antes da análise, como centrifugação, resfriamento, aquecimento, ou mesmo uso de água reagente, tá? Do tipo 2, acho que é importante a gente aqui lembrar e reforçar para vocês, que são os postos de coleta, tá? Isso inclui as coletas domiciliares e também os locais dentro das empresas, tá? E todos estes precisam estar vinculados ao laboratório do tipo 3. E, além disso, precisam ter a licença da vigilância sanitária, tá? E também seguirem as normas da RDC 50, que ela orienta sobre os projetos físicos e arquitetônicos dos estabelecimentos, ok? Nesses postos de coleta, né, agora é permitido exame de análises clínicas, que requeira, né, o uso de instrumentos de leitura com interpretação remota. Isso para a gente foi um ganho enorme, né, porque agora a gente consegue fazer alguns testes, né, no posto de coleta, com a assinatura do laudo lá no laboratório do tipo 3, né, que é o que eu vou falar agora, né. Acho que do tipo 3, ele engloba todas as diretrizes que a gente já conhece, né. E o bom que agora, né, além de todas, né, de tudo que a gente vai manter, nós agora seguimos, né, estamos assegurados quanto à contratualização dos laboratórios de apoio no exterior, desde que esse laboratório esteja regular, né, perante a autoridade sanitária do país que ele está localizado. Então, que a dúvida que as pessoas sempre trazem para mim, tá, mas eu vou mandar meu exame para o exterior, quem que tem que regulamentar isso? É a Anvisa? Não, gente, a Anvisa não está lá fora para verificar essa documentação. Essa documentação já tem que vir pronta e traduzida, a gente chama de tradução juramentada em língua portuguesa, tá? Então, ok, podemos agora trabalhar com o laboratório de apoio no exterior dentro dessas normas, tá bom? E quando o exame chegar aqui, também tem que ter o nome dele no nosso laudo, tá? Pode passar, Bruno. Ficou claro, gente? Vamos colocando as perguntas aí que no final a gente responde. Antes da gente passar, eu tenho uma dúvida. As pessoas não estão, os nossos colegas não estão usando o chat, vocês podem colocar as dúvidas de vocês no chat, tá? Vou dizer aqui minha dúvida, que pode ser a dúvida de algum outro colega, né? Nos serviços tipo 1, por exemplo, farmácias, consultórios isolados, né? Eles podem receber material autocoletado? Eles coletam em casa, pode entregar lá para análise? Não, não pode. Só podem realizar exames ali naquele momento, né, no próprio estabelecimento, tá bom? Tá, entendi. E em caso de alteração, exame alterado, como que faz? Eles são obrigados a notificar? Tipo 1 ainda? Sim. Sim, o laboratório, tipo o consultório, né, ou a farmácia, eles precisam notificar sim. É por isso que agora todos esses estabelecimentos precisam ter um programa de gestão da qualidade, tá? E lá você vai definir todos os itens, todos os parâmetros que precisa seguir. Então, não só notificação, né, de crítico, né, como também notificação compulsória, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, todas as suas obrigações, eles têm que cumprir também, tá bom? Entendi. As obrigações que o laboratório, somente o laboratório cumpria, sim, agora o serviço vai ter que cumprir. E caso ele receba algum material de anatomopatológico, algum material biológico, ele pode encaminhar para laboratório clínico e laboratório de anatomia patológica? Não pode, não. É como eu falei, né? Quem faz exame em farmácia, gente, é um teste de triagem, tá? Então, ele pode
equipamentos portáteis, né, com leitura simples, né, que não requeram nenhum tratamento prévio da amostra, tá? E já libera aquele resultado ali na hora para a pessoa, entendeu? Então, ele não pode ser um posto de coleta, porque aí as normas são diferentes, né? Como eu expliquei agora no tipo 2, é totalmente diferente, tá? Então, não pode mesmo, tá bom? Agora que você falou, me surgiu mais uma dúvida. No caso das farmácias comerciais, por exemplo, essa orientação para o preparo do exame, para a coleta lá, os atendentes de balcão vão fazer isso? Como que é o farmacêutico? Existe regulamentação para isso? Olha, quem define isso é o programa de gestão da qualidade da farmácia, tá? Então, por isso que agora é preciso ter, né, essa gestão da qualidade, esse programa de gestão da qualidade na farmácia também. Ela tem que estar descrito as responsabilidades, né, de cada um. Então, quem vai definir quem vai entregar ou não o preparo vai ser a farmácia, né? Na verdade, o procedimento, né, operacional padrão daquela farmácia, tá bom? Entendi. Tá bom? Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, que eu vou estar lendo aqui as perguntas de vocês para passar para a doutora Fábia, tá bom? Programa de educação permanente, né? O que é isso? O que isso significa, né? São as capacitações, né, iniciais para quem está entrando na empresa. Então, aquela coisa de senta aqui do lado da fulaninha para aprender, né, como é que é o serviço. Gente, isso não é mais suficiente, tá? Agora, precisa ter instruções que contemplem as atividades para desempenho mínimo da função, os treinamentos periódicos, com frequência de pelo menos anual, tá bom? E esses também devem possuírem uma análise de eficácia, que é quando você faz o treinamento de avaliação antes e depois, tá bom? Você tem que ter também, isso está lá na RDC, né? E todos os tópicos referentes ao programa de educação permanente estão lá descritos na RDC, tá bom? Só vocês seguirem lá que não tem erro, precisa ter, tá, gente? Aqui como é que eu faço? Só para vocês entenderem, né? Aqui onde eu trabalho, como é que eu organizo esse programa de educação continuada, né? Todo final de ano, eu abro uma espécie de consultoria, né? Com os nossos gestores, né? Das nossas unidades, e eles vão dando exemplos, né? Ou sugestões do que eles gostariam de ver para o próximo ano. Eu gostaria de ver um treinamento sobre tal assunto, tal tema. Eu junto tudo, a gente filtra, e aí eu faço um cronograma anual de treinamentos, que eu gosto de disparar sempre no mês de dezembro, com datas fixas, horários fixos, disparo esse treinamento, esse cronograma já em dezembro, para que as pessoas consigam se organizar durante um ano. Então, dificilmente eu mudo data de treinamento e horário. Muito difícil, tá? Porque as pessoas, elas se organizam, o colaborador não vai ter desculpa de falar, eu não sabia, porque está lá desde dezembro do ano anterior, então não tem como, né, ele não participar daquele treinamento. E aí a gente contempla as normas das nossas acreditadoras externas, né, e interna também, e também a gente tenta aí adicionar todas as sugestões dos nossos colaboradores, né, pelo país inteiro. Então é assim que a gente trabalha, aí fica de sugestão para vocês, tá bom? Bom, as principais dúvidas, né? Aqui a gente trouxe, né, algumas das principais dúvidas que eu recebo quase que diariamente no LinkedIn, e eu nem sei porquê, porque eu não sou nem da Anvisa, né? Mas, enfim, os serviços tipo 1, né, que você até me perguntou agora sobre isso, né? Podem receber materiais biológicos autocoletados? Não, gente, eles não são autorizados, ok? Eles só podem coletar no local e no momento da realização do exame, sempre em caráter de triagem, tá? Outra pergunta que sempre me fazem também, né? Todos os serviços que executam análises clínicas, né, devem manter programa de gestão da qualidade? Sim. Nos laboratórios tipo 3, isso já é uma realidade, né, gente? Eu acho que todo laboratório que se preze, né, precisa ter, né? Agora, os serviços tipo 1, o tipo 2, os CDs, que são centros de distribuição, também precisam começar a pensar nisso, a implementar mesmo o programa de gestão da qualidade, né? E os tópicos mínimos estão lá no RDC para vocês consultarem, tá bom? Outra dúvida também que eu já recebi algumas vezes a farmácia pode coletar material biológico? Aquilo que você perguntou para mim, né? Encaminhar para o laboratório clínico? Não, gente. Farmácia não é posto de coleta, tá? Eles não são autorizados a encaminhar material biológico para serviços tipo 3.
ou demais serviços que executam exame de análises clínicas, tá ok? Os serviços tipo 1, farmácia e consultório, devem realizar as notificações obrigatórias de resultados? Sim. Os resultados que indiquem suspeita de doença de identificação compulsória devem ser notificados conforme a portaria do Ministério da Saúde. Então, assim, gente, quem não notifica, né, exames de notificação compulsória, são aqueles exames de agravo à saúde, né, tem lá no portal do Ministério da Saúde a lista dos exames. E lá tem a periodicidade que você deve comunicar, se é diário, se é semanal, para quem que você comunica. Então, quem não faz isso, procure a vigilância local, perguntem para eles como vocês querem receber essas notificações, é por e-mail? Algumas vigilâncias, elas possuem links próprios, formulários, outras gostam de receber por e-mail, mas quem não faz isso ainda, corra, porque isso é muito sério, tá, gente? Muito sério mesmo. Outra dúvida, né? Quando o exame é realizado em serviço tipo 3, quando eles agendam o exame, né, a gente passa aquela orientação, né, de preparo da coleta. E como é que é na farmácia, né? Como é que isso é feito na farmácia? Gente, quem define isso é a gestão da qualidade, tá? Então, quem vai incorporar os requisitos estabelecidos pela RDC são vocês que trabalham na farmácia, né? E vocês que devem fornecer também as instruções escritas ao cliente, tá certo? O que mais aqui? A letra está muito pequenininha, Bruna, deixa eu ler aqui. O resultado obtido do exame realizado na farmácia. Gente, eu estou usando quase 3 graus, mas enfim. O resultado obtido no exame realizado na farmácia pode ser usado como comprovante de ausência no trabalho? Gente, essa é uma questão trabalhista que deve ser orientada no RH da empresa, né? Não faz parte do escopo da atuação da Anvisa, tá bom? Quer perguntar outra, Bruno? Não, acho que está ainda, né? Está ainda na última pergunta ainda. Acho que você já me perguntou isso, né? Se o material biológico coletado em consultório isolado pode ser caminhado a serviço tipo 3, né? Foi. Porque a gente vai surgir. Não, essa que você já respondi, a gente pode até passar, né? E tem essa pergunta que fala aqui também, né? Sobre a coleta de material biológico em consultório, onde o paciente possa levar ou não, né, para o laboratório tipo 3. Sim, gente, material autocoletado, eles podem levar sim. Isso é muito comum em caso de anatomia patológica, laboratório ADC dessa natureza, tá? Mas por quê? Porque a RDC 786, ela segue a RDC 504, que define que transportador é a pessoa física ou jurídica que efetua o transporte de material biológico humano. Eu, particularmente, não concordo, né? Porque nós temos todo um cuidado com temperatura, estabilidade, enfim. O doutor Christian vai falar um pouco mais sobre isso, né, Cris? Pode passar. E quais são as dores nesse processo, né? Gente, interpretação das normas das visas, né? Eu tenho percebido que as visas locais de cada região, elas possuem interpretações da RDC muito particulares, né? Aceita uma manobra de um lugar, mas não aceita do outro, né? Eu até publiquei recentemente na revista Newsletter sobre isso, né? Um cliente meu, de consultoria, ele apresentou uma validação perfeita, né, para execução segura de realização de exames fora da cidade onde foi coletado o material, e a Visa local ela não aceitou, baseada no artigo super antigo, né? Ela não aceitou aquela validação, e já na região vizinha, a gente fez a mesma validação, seguindo inclusive o protocolo do CAP, né? Aí a vigilância daquele outro lugar, ela entendeu, ela aceitou aquela validação, né? E deu tudo certo. Aí eu pergunto para vocês, qual é o critério dos agentes das visas? Onde está o padrão de fiscalização? Né? Essa realmente é uma dor, gente, que para muitos de nós, né, é quase que semanal, a gente passa muito por isso, né? Eu queria muito ouvir de vocês, se vocês passam por isso também, como é que é na região de vocês, né? Isso realmente é uma dor que nos incomoda bastante, né? Outra dor, né, que eu compartilho aqui com vocês, é sobre a participação em programa de controle de qualidade externo, que deve ser individual para cada serviço que executa exame de análises clínicas e para todos os instrumentos em uso. Vamos lá.
Então, assim, embora a própria RDC, né, oriente a analisarmos as amostras de CQE como se fosse paciente, e para quem trabalha com equipamentos em linha, a gente não escolhe, a máquina vai processar de acordo com a fila. Agora, caso façamos o mesmo exame em equipamentos com número de série diferentes, teremos que processar o controle externo de qualidade nos dois módulos, tá? Então, por exemplo, na prática, tá? Se vocês fazem glicose, por exemplo, no módulo A1, com número de série X, e no módulo A2, com número de série Y, além do controle interno, que nós já fazemos aí diariamente, teremos que fazer o CQE também mensalmente nos dois módulos, só porque eles estão aí com número de séries diferentes, tá bom? Particularmente, ainda não digeri muito bem, tá, essa situação, mas que também ouvi muito de vocês, a opinião, né, o que vocês acham dessa resolução, e é isso. Outra dor também, que essa aqui eu vou deixar para o Cris responder, né? Todo material biológico transportado deve conter em sua embalagem terciária os dados dos exames coletados, né, do material biológico coletado, do paciente e do solicitante. Imagine vocês que a caixa sai do posto de coleta, né, para o serviço tipo 3 do laboratório de análises clínicas, né? Você coletou lá 100 pacientes. Imaginem fazer isso, né, para transportar o material. Então, Cris, eu vou aqui me despedindo de vocês, né? Que você passar, acho que já terminou o meu, né, Bruna? Eu só vou ler um comentário que a Alessandra falou, referente àquela pergunta anterior. Ela falou que lá em Curitiba e região metropolitana também tem exigências diferentes das visas, né, das vigilâncias, que é bem complexo. Eu acredito que antes da regulamentação já era complexo. Agora, aí o Clênio até falou que parece que cada local depende muito da condição da infraestrutura e da visão do fiscal, que é um pessoal também que precisa de ter mais conhecimento sobre a área, né? Eles não estão bem preparados para fiscalizar. Exatamente. Então, é até um apelo que eu faço, sabe, Bruna, para a Anvisa sobre isso. Acho que seria bem interessante eles convidarem especialistas, igual fizeram com o Cris, né? Para os ajudarem a escrever a ANDC, sobre esses temas, né? Porque eu não digo que é um despreparo, né, dos agentes das visas, mas é preciso um pouco mais de sintonia, sabe, nas falas. Porque se eu apresento uma validação exatamente igual, inclusive dessa validação que foi aceita, que a gente fez nesse cliente, era um lugar mais longe, mas nós conseguimos evidenciar que aquela validação estava boa, né? Por que um aceita e o outro não? Então, assim, isso tem que ser mais padrão, né? Igual a gente vê aí na ONA, no PALC, né? Em outras acreditadoras. Eu sinto falta desse padrão, entendeu? Então, gente, obrigada por enquanto. Vamos deixar as perguntas, né, mais para frente. Cris, por gentileza, nos esclareça essas dúvidas aí que a gente ficou também, principalmente em relação ao material biológico, que também é uma dor da gente, né? E espero que realmente isso seja revisto. Obrigada. Antes do Cris iniciar, vocês que estão aqui há 30 minutos com a gente, já passamos das 100 pessoas. Fiquem até o final. Nós vamos fazer 2 perguntas. Uma referente ao que a doutora Fábia acabou de conversar conosco, outra referente ao que o doutor Christian vai começar a conversar conosco. E essas 2 perguntas, quem acertar, vai levar um brinde com valor agregado riquíssimo. Vocês não têm noção do que vocês vão ganhar hoje se vocês ficarem aqui até o final, tá bom? Doutor Christian, pode dar continuidade ao assunto. Nós estamos muito satisfeitos em ter você aqui hoje. Muito obrigado. E mais feliz ainda que agora está disparando o reloginho aqui, está aumentando cada vez mais. Eu me sinto que eu estou entre amigos aqui, a maioria das pessoas são do meu relacionamento aqui em relação ao LinkedIn. Sempre tive o prazer, já há 15 anos, de trazer conteúdo gratuitamente, como a Fábia falou. A doutora foi muito assertiva no comentário, a gente precisa de uma padronização, e sempre foi a minha intenção única e direta em trazer conteúdos para que as pessoas falem a mesma língua, estejam na mesma página, porque enquanto isso não acontecer, nós vamos ter aqui um balaio de gato, a gente vai ter muita conjectura, onde sempre tem-se
experts que falam as coisas e, na verdade, precisariam de ter mais informação. Então, agradeço a oportunidade de todos e que aproveitem aí essa viagem aí que vai ser bem bacana sobre esse contexto da fase pré-analítica, que eu tenho apreço de estar falando há muitos anos já. A nossa formação, que nós temos, aliás, o Programa de Qualidade em Transporte para a Saúde, guardem este nome, porque nós vamos fazer as duas perguntas e vocês vão ter que saber responder. Então, estou dando um spoiler aí dessa minha parte, que o momento é agora de guardar. Programa de Qualidade em Transporte para a Saúde, PQTS, ele é um programa exclusivo a nível nacional e a nível internacional, porque ele é focado e exclusivo para o transporte para a saúde. Ele é um programa que ele traz a validação e a certificação da qualidade de todas as entidades que estão envolvidas e inseridas em relação ao transporte da área da saúde, seja ele da área da saúde ou seja ele da área logística. Tá? Então, nós temos aqui a oportunidade de termos outros nichos que não só da saúde, trazendo necessidade de adequação. E esse programa ele veio exatamente para isso. E todo programa, como a gente já conhece, precisa das suas mãos, né, dos seus braços, que são os nossos auditores. Nós temos aí já dezenas de auditores formados, aí espalhados no país, e estamos aí já trazendo uma grande novidade para vocês em breve. Bom, a questão aqui é que quem não me conhece, é só para me apresentar brevemente, porque até foi comentado sobre uma das funções minhas e é bacana falar o restante. Também sou biomédico, com muita honra, muito orgulho. Sou formado pela Universidade de Santo Amaro, na minha época era OSEC, era bem antiguinho, portanto, e desde 2014 eu fui convidado pela Vigilância Sanitária, dentre outras pessoas, assim como pela NTT também, para que eu revisasse as normas exclusivas sobre transporte de material biológico, ao qual tenho prazer de participar até hoje em dia. Também tenho MBA em Logística para a Saúde, sou especialista pela fase pré-analítica, que é uma fase crucial em análises clínicas, já visto que é a fase que começa tudo e é a única fase que é única e exclusivamente humana. Nós não temos aqui automação nesse processo. Também sou especialista e trouxe no mercado a capacitação dos gestores, que o pessoal já bem conhece, que se chama biocondutor. Nós temos aí a questão do biocondutor básico e o avançado, onde a gente trouxe essa ferramenta para que a gente pudesse padronizar os condutores no nível nacional. Não basta ser só um transportador, tem que entender a diferença em conduzir e transportar, isso aí é um elo muito distante entre um e outro, e principalmente a gente saber qual é a causa, qual é o efeito que vai ser gerado se não entender essa diferença entre transportar e conduzir, sobretudo materiais da área da saúde, medicamentos, material biológico e afins. Tive o prazer de fundar, então, esse programa, o PQTS, Programa de Qualidade e Transporte para a Saúde, trazer essa certificação para empresas, tanto nas empresas literalmente da saúde, como as que prestam serviço, que são as transportadoras, né? E sou o fundador dessa formação de auditores, consultores e mentores da qualidade em transporte para a saúde. O objetivo desse programa, o PQTS, é de trazer uma convergência entre os interessados, os stakeholders, que eles coexistem nesse processo de transporte para a saúde, para que este processo, a execução desse serviço, seja próprio ou terceirizado, vamos falar já sobre isso, ocorra em conformidade com os requisitos exigidos pela entidade reguladora sobre o tema, falando aqui entre Anvisa, sobre a questão da ANTT, IBAMA, ANAC, enfim, tem bastante coisa aí para estar tendo os olhares atentos, né? A fim de se estabelecer a padronização por esse serviço e evidenciando-se, obviamente, de forma não esgotável, os seguintes itens que podem ser evidenciados tanto pelo executor como pelo contratante, ok?
questões de evidência pelos veículos utilizados, as documentações necessárias, tanto a documentação interna quanto a documentação de rodagem, documentação externa, quais são as licenças que devem ser exigidas e evidenciadas, quais são os processos que são exigidos pela Anvisa na parte de padronização do atendimento, né, de transporte, ou seja, todo o ciclo de transporte, os treinamentos que são exigidos, quais são e quais não deveriam ser cobrados, que foi inclusive um dos comentários da doutora Fábia, e eu vi um comentário aqui feito, que sim, é verdade, as Covisas, elas têm sim a gerência de acordo com as suas particularidades locais. Uma coisa, ela ser uma normatização acessória de uma regulamentação federal. Outra coisa é você dizer que aquela citação municipal está sobrepondo uma federal, e isso não existe. Então, por mais que a gente tenha um acervo de adequações, e é necessário isso, tá? Em relação à questão do transporte material biológico, não tenho que discutir. A RDC que eu vou comentar aqui, que é 504, ela é federal, e ela tem que ser acatada e ser feita cumprir pelas entidades locais, tá certo? Então, assim, não se pode dizer que a vigilância sanitária entre numa fiscalização e exija coisa que não é do nicho de atuação deles, não é da responsabilidade, não é gerência deles. Assim também como não é da gerência da NTT alguns requisitos para ficarem cobrando durante o transporte numa fiscalização. Eu vou dar um exemplo aqui, e um spoilerzinho. Por mais que eu dê palestra, isso há anos, para as Covisas, em relação, e até para fiscais federais, eu já faço isso há muitos anos por convite deles, que é sempre um prazer. Por mais que eu relembre, eles têm muitas resoluções na cabeça, gente. É insano para vocês entenderem. Então, sempre é bom ter um especialista de algum assunto para trazer isso na mesa, para ajudá-los também, né? E chega num laboratório ou numa transportadora, e infelizmente eles não conseguem ir tanto nas transportadoras, porque seria uma mão na roda essa ajuda, essas visitas nas transportadoras, mas eles chegam e falam assim, olha, eu quero o treinamento e a certificação do MOP. MOP é movimentação de produto perigoso. Isso daí não é uma atuação da vigilância sanitária. A gente passa no curso, inclusive, quem determina sobre o MOP e se ele é exigido ou não pela categoria de transporte de material biológico. Mas, sendo ou não sendo, isso vai ser passado nos cursos que a gente dá, isso não não deve ser comentado ou exigido pela Anvisa. Da mesma forma que a gente não deve escutar nenhum policial rodoviário, cadê a higienização de uma embalagem que está sendo transportada, ou a higienização do veículo? Não, isso aí não é competência da NTT. Então, a gente tem que entender as competências, até para quando a gente receber uma visita, a gente saiba se posicionar e ajudar, inclusive, essa fiscalização a que seja assertiva. Então, estamos falando dos treinamentos. Vamos falar também em relação que é necessário as higienizações serem evidenciadas, as responsabilidades devem ser pré-definidas num contrato, ou seja, tem que ter um contrato formalizado entre contratante e contratado em relação ao transporte de material biológico, e tem que estar definido nesse contrato, e isso é passível de ser cobrado pela vigilância sanitária, quais são as responsabilidades entre as partes. Quais são as embalagens, se elas estão validadas, qual é o processo de validação que foi feito, se foi feito um processo ou não em relação a isso. Então, tudo isso que está acima não é somente falar, eu faço, tem que ser registrado. O registro tem que ser evidenciado e demonstrado que está sendo constantemente utilizado, não é só para colocar na parede. Eu, se sou um fiscal, enquanto consultor, eu falo, vocês estão fazendo roteiro de temperatura e registrando as temperaturas, ou da higienização das embalagens? Ah, sim, a gente tem esse POP. Ah, que bacana. Aí eu vou lá na triagem e falo para o pessoal, deixa eu ver o dia a dia, eu quero ver do dia 15 do mês passado,
o roteiro de temperatura que vocês registraram, ou das higienizações das embalagens? Cadê? Se eu não vejo, a vigilância também não vai ter, não vai ver, e vai dar o AIS, auto de infração sanitária, com toda a razão. Ok? Seguindo, o programa nosso, como eu já falei para vocês que é exclusivo, ele tem na sua alma uma evidência de trazer para vocês, de trazer para quem está participando do programa, a questão de a gente trazer uma garantia dos processos na área da saúde, seja pelo transporte material biológico, claro, mas uma garantia que tudo vai andar inicialmente bem, porque tudo que começa errado continua errado. Então, é um ponto crucial a fase pré-analítica, e o transporte está no meio dele. E é de extrema importância para o diagnóstico correto e a segurança do paciente. Então, esse programa, ele exatamente surge dessa fragilidade, porque pouco se fala dessa padronização do transporte, e ele tem que estar em consonância com todas as normas vigentes, tanto da Anvisa, NTT, ANAC, IATA e IBAMA. Isso é uma referência que eu trouxe destacado no nosso manual do Programa de Qualidade de Transporte para a Saúde. E qual que é a importância do transporte pela fase pré-analítica? Aqui eu trouxe um mapa mental para que a gente entenda de uma forma figurada qual é a importância do transporte. A gente tem a fase pré-analítica praticamente aí simbolizada e representada nas figurinhas, que são esses encaixes de cor branca. Nós temos aqui o preparo do paciente, a flebotomia, a receita do médico, a triagem preparando e o armazenamento, a coleta, a flebotomia em si. E aí vai chegar o momento que tudo isso vai para o transporte. E o que vai adiantar se todas essas etapas, que são os encaixes de branco, serem perfeitos, terem sido perfeitos, depois, chegando no momento do transporte, o bonito do transportador faz tudo errado. Trepidação, controle errado de temperatura, coloca as embalagens de qualquer jeito dentro do seu veículo, seja ele qual for, de acordo definido com o Código de Trânsito Brasileiro, ele pôs a perder tudo isso. No curso que eu dou para os transportadores, eu trago conteúdo da área da saúde para eles, porque eles são sedentos de conhecimento, saibam disso, viu? Eles são muito menosprezados, eles merecem muito mais atenção do que a gente pensa e do que a gente dá. E eles têm muita atenção nesse ponto. Não adianta só falar para eles porque não pode. Tem que falar não faça isso, tem que falar o porquê. E nesse curso, eu falo sobre as hemácias, só que as hemácias eu falo que são as bexiguinhas. E eu falo para eles, as bexiguinhas têm um conteúdo vermelhinho lá dentro, vocês têm que tomar cuidado para a bexiguinha não estourar, que é a hemólise. Então, assim, a gente tem que explicar qual que é a responsabilidade deles durante o transporte para que eles não façam simplesmente porque não foi dito para não fazer, mas que eles entendam a consequência. Então, o transporte, ele é um elo que junta todas as partes da fase pré-analítica e que ele é o principal lá, ele está no meio do caminho, porque o erro dele traz o erro para todos os demais. E aí chega a questão da nova coleta, que é um transtorno, né? Essa nova coleta aí, quando acontece e tem que ser necessária ser falada. Então, estamos falando aqui de um curso. E este curso que nós estamos falando é para a formação de auditores pelo transporte de materiais biológicos. Isso é uma exclusividade, isso aí é uma situação muito diferenciada. Sendo você, quanto a Fabi, por exemplo, a Fabi trabalha no Rapvida, ela é gestora do laboratório, como outras pessoas que já fizeram curso comigo já há tempos, que trabalham em grandes, pequenos e médios laboratórios, que precisem auditar, que precisam fiscalizar as empresas que estão sendo contratadas, os condutores, ou o seu próprio processo. Se for uma logística própria, a gente tem essa necessidade de conhecimento. Então, a minha intenção foi constituir, depois de tanto pedido que eu tive, que, olha, faz um curso. A gente fez um curso há um bom tempo atrás, que é o curso online de biocondutor, mas o pessoal queria mais conhecimento, queria de um nível mais amplo. E aí a gente trouxe aí o conhecimento em nível de auditoria. E aí, esses auditores PQTS, eles tiveram essa oportunidade
de ter esse ensinamento que passa por exatamente 3 módulos. O primeiro módulo é um conteúdo técnico da saúde e da logística, onde os alunos passam a ter, durante um mês inteiro, somente sobre esses conceitos e aplicabilidade de fato, ou seja, praticável mesmo esse conceito. Então vai entender e atender muito bem as expectativas em relação a tudo sobre a parte de logística, de transporte para a saúde, assim como também sobre o que tange sobre o material biológico em relação a isso. Vamos falar de normas, a ANAC, a IATA, a NTT, IBAMA, que muitos poucos falam. Tem outros cursos que esquecem de falar do IBAMA, ele é crucial em relação à auto de infração. O IBAMA é muito importante falar que ele existe sim o meio ambiente nesse transporte. Vamos falar também da Anvisa, obviamente, e dos cursos que estão exigidos aí, que são exigidos pelas essas entidades, essas autarquias. Depois nós vamos ter no outro mês o conteúdo módulo em relação à parte de auditoria. Vamos falar aqui da ISO 19011 de 2018. Super top esse módulo. A gente vai trazer aqui ferramentas poderosas aí em relação ao que fazer quando você está dentro da empresa que você está atuando ou você está prestando esse serviço. Então, aqui a intenção é não só trazer conhecimento, mas uma possibilidade de uma função que você vai poder estar exercendo no mercado. Por que eu faria isso? Cara, porque está raro. Porque tem muita gente precisando e não tem gente, mãos com conhecimento, sabe? É legal ouvir que você é uma referência? Poxa, é legal ouvir que eu sou referência. Mas eu queria mais 300 mil referências. Porque só assim a gente consegue trazer o que a doutora Fábia falou, que é a padronização do sistema. A coisa tem que ser sistêmica, não pode ser única. Tem que ser muita gente falando, mas na mesma página. Então, sim, quem fizer esse curso, que a gente está falando agora, de forma de auditor do programa, a gente vai estar formando pessoas que vão ser referência, tanto para que preste esse serviço, como traga esse serviço para qualificar a empresa que ele atua atualmente, seja ele uma transportadora ou seja uma empresa contratante dessa transportadora, ou seja, da área da saúde. E agora, com a oportunidade, né, pela RDC 786, com os outros serviços que foram autorizados de fato, como a doutora Fábia já nos explicou, que é em relação à questão dos consultórios isolados, que também fazem agora essa possibilidade em relação à coleta de material biológico. Portanto, eles têm que estar inclusos também nas normas de EAC, de exames de análises clínicas, referente a 786. Então, é uma oportunidade que eles também têm que ser padronizados, porque a embalagem que eles vão estar utilizando tem que estar totalmente validada, com as nomenclaturas corretas e direitinho, conforme manda 504 da Anvisa. No final, a gente vai ter o último módulo, que é de estratégia de marketing focada na área da saúde. É um módulo maravilhoso, que trata sobre ferramentas para que a gente tenha não só engajamento com os nossos colegas internos das empresas que a gente trabalha, mas se a gente quiser também trazer esse serviço para o público, para que a gente traga engajamento, participação e conversão, se for de fato um serviço que você estiver prestando. Não basta só ter um conhecimento. Eu tenho uma fórmula, uma equação que eu criei há anos atrás, que é visibilidade mais diferencial igual a sucesso. V mais D é igual a S. Se você é uma pessoa que bate aí o recorde do BBB, do Big Brother, mas você não tem um diferencial, você vai morrer na praia. Se você tem um diferencial, mas você não sabe se mostrar, você não sabe se apresentar para o mercado, principalmente o digital, você vai morrer na praia, porque ninguém está te vendo. Agora, quando você soma os dois, visibilidade, que é o módulo do marketing, mais o diferencial, que são os dois primeiros módulos, o sucesso, seja interno na sua empresa ou externamente prestando esse serviço de consultoria, ou de mentoria, ou de auditoria, é sucesso na certa. E ainda mais que a gente fala sobre este atendimento ser em tempo livre, porque hoje em dia é insano você falar que os atendimentos remotos não são bem aceitos. Pelo amor de Deus, estamos fazendo aqui uma live, batendo 100 pessoas, é remoto, isso é possível por conta disso. E é óbvio que você vai poder fazer um atendimento remoto também quando você faz uma auditoria ou quando você faz uma mentoria. Isso houve um debate, inclusive no LinkedIn, não de minha autoria, de um outro
uma outra referência em relação a isso, sobre consultorias, falando sobre consultoria remota. É mais do que óbvio que hoje em dia isso é possível e aplicável. Os embasamentos desse curso vão ser a RDC 786, que a Fabi trouxe com maestria para nós, a 504 em relação ao transporte também, da Anvisa. Teve uma alteração a 786, graças a Deus, em relação a 786, que foi pela 824, onde nós tivemos aí um artigo que estava trazendo um problema gravíssimo. Eu apontei algumas vezes lá para a vigilância sanitária e acabou sendo ouvido, né? A LGPD estava sendo totalmente esquecida, né? Estava trazendo, pela nomenclatura, pelos dizeres da 786, que era obrigado que pela parte de fora da embalagem terciária tivesse o nome do paciente, o nome do médico e os exames a serem realizados. Então lá tem o Christian Royce, que está sendo feito um exame de HIV solicitado pela doutora Fábia, ali, para todo mundo ver. Isso estava totalmente contrário à LGPD. E aí, obviamente, teve um apontamento e uma alteração pontual, que é assim que eles falam, em relação à norma, pela 824 de 2023, trazendo que, nesse artigo 110, deve ser acatado o que está descrito pela RDC 154. Pronto, aí sim o contexto ficou coeso, ficou correto. A NTT vai ser abordado o 5998 vigente, que é sobre transporte, produto perigoso. Vamos falar também sobre a 365, que traz um contexto junto com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 96. É conteúdo na veia, é uma coisa assim que vai além do que a gente pensou que existiria. Vamos falar sobre a ANAC 175 vigente, que trouxe um transtorno aí para a gente um pouco antes da Covid, por conta da alteração que eles tiveram pelas embalagens, foi um corre pra caramba isso daí. E vamos falar sobre IBAMA também, trazendo todo esse conteúdo, tanto para os EACs, né, laboratório de apoio, laboratório de patologia, as transportadoras, ou, no caso, se for transporte próprio, e a questão dos EAS do tipo 1, que nós estamos falando aqui, que são as farmácias e os consultórios isolados, conforme a doutora Fábia trouxe aqui para a gente esse contexto já. O objetivo meu é que vocês, no final desse curso, vocês tenham total conhecimento, ferramentas para realizar essas auditorias externas e interna, que vocês possam fazer dentro da empresa de vocês. Vou falar aqui sem falar nome, tem aluno meu que trabalha em grande laboratório, tá? E ele fez esse curso e trouxe para dentro da empresa a ideia de ele exortar e trazer para dentro dos clientes que eles atendem, que são pequenos laboratórios e médios laboratórios, a qualificação saindo deles, para que já viesse correto na parte do apoio. Então, quando chegasse na NTO, já estava corrigido. Então, a formação de auditor dele serviu para isso, para ele ir até esses clientes, laboratórios, né, e já corrigir o processo lá do começo. E só esse curso de auditoria que pôde trazer para ele essa capacidade de trazer os conceitos corretos e a padronização desse processo. Então, essa questão da parte 1, parte 2, parte 3, da parte da auditoria da ISO 19011 de 2018, com foco pelo tema, um amplo conhecimento técnico e ferramentas profissionais em relação à parte de material biológico, contexto, das embalagens, dos transportes, para que a gente tenha, sim, grande acervo para a gente utilizar no dia a dia, né? E, obviamente, é necessário o conhecimento de marketing, consultoria e mentoria, que isso vai trazer para vocês o D do diferencial que eu falei da equação V mais D é igual a S. Na prática, então, você que está aqui junto com a gente nessa live, que já está batendo agora mais de 115 pessoas que estão assistindo, você vai ser o divisor de águas pelas empresas que necessitarem estar adequadas. E aqui não tem nome, pode ser de pequena, média, grande porte, pode ser da área da saúde, como pode ser transportadora, ok? Como que vai acontecer tudo isso? Bom, no primeiro mês, a gente vai ter essa capacitação em relação... da capacitação pelo conhecimento teórico. Vão ser 4 encontros que a gente vai ter semanal, sempre online, mas gravado diretamente comigo.
E é para que as pessoas, que é normal de não poder estar naquela hora da aula, dessa vez por semana, vai poder, de forma ilimitada, assistir essa aula. Inclusive as perguntas dos colegas, porque sempre, como a doutora Bruna falou, sempre a pergunta de um é muito saudável para todos. Então, no primeiro mês, a gente vai ter esses 4 encontros bombando sobre material biológico e sobre logística. No segundo mês, a gente vai falar sobre a ISO 19011 e vamos falar sobre o marketing estratégico, trazendo aquela equação que eu falei para vocês, V mais D é igual a S. E aí, você vai ter um envio de uma avaliação, e é necessário para que você receba seu certificado, e a conclusão do seu curso. E aí, nós teremos aí, nessa situação, a seguinte possibilidade em relação a vocês participarem desse contexto todo desse curso. Bom, primeiro que a gente vai estar trazendo para vocês que este curso, se nós fôssemos trazer aí tudo que ele se somaria, nós teríamos aí o que ele traz, tá? Cobrando a parte. O módulo avançado de transporte de material biológico, que serve para gestores. Muitos, mais de centenas fizeram esse curso comigo desde 2015. Aí são para pessoas que contratam transportadoras, que trabalham em laboratório, que precisam avaliar as transportadoras, mas só sobre a questão específica do contrato. E aí também para gestores logísticos, que eles precisam capacitar a frota. E tem também o curso básico, que está incluso nesse curso, que é para os condutores, que é o de biocondutor. A soma desses cursos daria R$ 1.928. O módulo de marketing estratégico para a saúde, que é para prospecção, engajamento e conversão em redes sociais, que inclui também uma estratégia muito poderosa, que é de automação de processos, ou seja, você está dentro da sua empresa ou está ofertando o seu serviço, se você for ficar fazendo sozinho todos os processos de engajamento, prospecção, você vai perder um baita tempo. Eu vou trazer um caminho super encurtado para vocês, que se chama automação de processos, para que você escale essa sua atuação ou interna na sua empresa, ou para fora, se você prestar esse serviço. Esse módulo custaria R$ 1.997. O módulo da ISO, que é em relação às auditorias externas, nós temos também muita coisa incluída, inclusive ferramentas muito bem aplicadas para o assunto em relação ao transporte de material biológico. Portanto, foi feita aí uma filtragem, e aí a gente trouxe muito conteúdo focado em relação ao tema, e trazendo ferramentas como planilha de evidenciação de requisitos, relatórios de padrão de conclusão de auditoria. São coisas que vocês passariam dias, semanas ou meses indo atrás e formando. Eu já trago prontinho para uso em relação à sua consultoria, mentoria ou assessoria. O valor seria R$ 1.997. Se a gente fosse somar, daria R$ 5.922. Porém, nós estávamos numa pré-inscrição, e esse curso com desconto estava para quem fizesse a pré-inscrição antes do início das aulas, que vai ser no dia 30 de abril, anotem aí, dia 30 de abril vai ser a primeira aula. O valor estava de R$ 4.000, ou seja, R$ 2.000 praticamente de desconto para os alunos pré-inscritos, incluindo esses 3 módulos e mais essa mentoria. Porém, para quem está presente na live de hoje, eu trouxe uma força muito maior. O curso completo que está sendo apresentado aqui para vocês vai ser literalmente dado um desconto muito maior, para que vocês não percam essa oportunidade, porém tem prazo. Vai ser exatamente até o dia 19, às 10 horas da manhã, vai ser encerrado, porque nós estamos já com o limite já quase que estourado da formação dessa terceira turma, estamos na terceira turma já, portanto, e um valor de R$ 2.628. É menos do que a metade quase do desconto que já estava sendo dado. E ainda, você vai poder pagar em 12 parcelas, sem juros, e usando quantos cartões de crédito quiser. Mas se quiser um descontinho maior ainda, é só através de Pix, no valor de R$ 2.200.
mas eu quero lembrar 2 pontos. O curso vai começar no dia 30 de abril, para a gente preparar todo o material. A gente precisa, no dia 19, às 10 horas da manhã, encerrar as inscrições para ter esta possibilidade que a gente está trazendo agora aqui, e depois a gente encerra as inscrições. Para que isso tudo seja possível, eu vou deixar no último slide uma tela para vocês já escanearem e poderem já dizer a frase "eu quero me inscrever", ou através do WhatsApp, que é este número, se quiserem printar a tela, fiquem à vontade, mas tem uma última tela lá no final, ou pela mensagem direta do LinkedIn. Como eu falei, todos os encontros vão ser ao vivo e gravado. Mas nós 3 aqui trouxemos aqui uma surpresa para vocês, que foi o que a gente falou, que a gente pediu para que vocês se mantivessem aí na live até o final. Os 10 primeiros inscritos a contar do final desta live também vou estar incluindo uma mentoria ao vivo comigo, sendo durante 2 dias essa mentoria, de no mínimo 2 horas, para que eu traga um caminho bem mais encurtado para o seu processo. Óbvio que você vai alcançar esse sucesso. Mas da mesma forma, quando eu tive o meu processo com o meu mentor, que é o Filipe, que ele foi o meu professor, meu mentor, ele encurtou muito o meu processo, ele trouxe todas as coisas já tiradas da frente, então tudo que ele passou, ele evitou que eu passasse. Então é um encurtamento de processos que vai trazer muito mais clareza quando você tem o professor lá individual para você. Então, estou dando para as 10 primeiras pessoas inscritas o direito de mais 2 mentorias individualizadas comigo. E, além disso, vocês vão estar sendo autorizados a estarem participando num baita de um grupo. É uma comunidade de auditores que estão espalhados no Brasil inteiro. A Fabi faz parte dele, a Bruna faz parte dele, o Filipe, que é uma referência internacional, que deve estar participando aqui hoje com a gente, não sei, mas ele é uma referência em consultoria em relação à parte internacional. Marcelo Couto, que é uma referência em relação à ISO 19011. São referências que trazem outros conteúdos para os membros desse grupo, desse exclusivo grupo. Então, só participa pessoas seletas e vocês vão estar sendo inclusos nesse grupo, que valeria muito, porque rola muito network lá, insights, e é muito, muito exclusivo esse grupo. Então, vocês vão estar fazendo parte. Então, não percam essa oportunidade, porque tem muita coisa agregada aí. O certificado que vocês vão receber, ele por si já é maravilhoso. É um currículo que vocês vão ter nesse certificado, com inteligência artificial impregnada, inclusive nele, trazendo todos os conteúdos, linha a linha, que vocês receberam na certificação de vocês, ponto a ponto. E vocês têm um caminho direto com inteligência artificial que joga direto para o LinkedIn, o seu certificado, quando você quiser assim publicá-lo, e qualquer cliente, qualquer empresa que for bater o QR Code nessa imagem, você vai, na hora, ver a validação do seu certificado, trazendo literalmente a assertividade, a responsabilidade e a referência do seu certificado estando embasado em normas e leis nacionais. Aqui, portanto, é o investimento que eu falei para vocês, resumido, com a tela resumida. Quem já tiver com seu aparelho celular agora e já apontar para o lado esquerdo, já vai direto para o WhatsApp, basta escrever "quero fazer a minha inscrição", e aí a gente já manda o link da inscrição para você que está apontando. Vai valer exatamente até o dia 19, às 10 da manhã, as pessoas que comprovarem a inscrição, ok? Não adianta só preencher a inscrição e não confirmar a inscrição pelo pagamento. Ou pelo LinkedIn, que é do lado direito, você também vai poder estar escrevendo essa frase "quero me inscrever". Vocês escolham. Então, vou deixar aqui essa última tela em aberto para que as pessoas possam printar ou já escanear e ficar à